Nesta videoaula, vou mostrar como criar um login e um usuário em banco de dados SQL Server usando a ferramenta Management Studio. Com a ferramenta aberta, nós vamos conectar em uma instância de banco de dados. Ao clicar neste ícone em forma de tomada, vai abrir a janela de login, onde nós temos neste campo a instância ou às vezes mais de uma instância de SQL Server, você vai escolher, e o modo de autenticação aqui embaixo, que poderá ser Windows Authentication ou via SQL Server. Se for via SQL Server, você vai precisar informar o login e a senha. Se for conta usando a autenticação via Windows, você já sai com o poder de administrador. Vou clicar no botão conectar, usando a autenticação via Windows. Aqui em Databases nós temos os bancos, neste caso apenas um banco chamado Aula QI, mas poderia ter 2, 3, N bancos de dados. E o que nós vamos estar acessando neste momento é a pasta de segurança para a criação de um novo login. Porém, é muito importante atentar neste momento a diferença entre login e usuário. O SQL Server ele exige a criação de um login estando associado a um usuário do banco de dados. Então veja que você tem uma pasta Security tanto externa ao banco, quanto dentro do banco você também tem uma pasta chamada Security. Você tem duas, uma externa e uma interna que faz parte do banco de dados. Isso é importante prestar atenção e não confundir. A diferença é que o Security mais externo nos traz login e o Security, a segurança interna, aquela que pertence ao banco de dados, nos traz informação de usuário. Pois bem, é importante neste momento entender que a gente precisa de um login e este login deve estar associado a um usuário de algum banco de dados. Se eu tiver 2, 3, 4, 5 bancos de dados, eu posso definir um login acessando 2, 3 bancos que você tiver dentro dessa instância SQL Server. Então, a regra é um login para N usuários de banco de dados. Vamos minimizar aqui o banco para começar a criação do nosso primeiro login dentro dessa instância SQL Server. Dentro do Security externo, em Logins, nós vamos clicar com a direita e clicar em New Login ou Novo Login. Nessa tela que aparece, nós vamos definir o nome do login. Então, nós vamos clicar aqui e vamos escolher um nome chamado QI. Ao definir o nome QI, nós podemos agora escolher a forma que este login vai se autenticar na instância SQL Server, que pode ser uma autenticação pelo Windows, onde ele vai exigir que naquele sistema operacional você tenha um usuário, uma conta de mesmo nome, no caso QI, ou você pode forçar via uma autenticação por SQL Server, que ele vai pedir senha, e eu acho muito mais interessante, muito mais seguro. Essa é a forma em que eu pratico. Eu coloco autenticação via SQL Server. Neste caso, vou definir uma senha para o usuário. Nós definimos aqui uma senha de 1 a 0, só uma senha para demonstração. Aqui embaixo eu posso definir seguir ou não seguir a política que está definida para esse servidor, para essa instância. Eu posso desmarcar, dizer que eu não quero seguir nenhuma política. Se eu deixar marcado, eu posso ainda optar em querer que a senha que foi definida aqui em cima, ela expire, ok? Ou não, posso desmarcar isso. Eu posso dizer que eu quero política, mas eu não quero que expire a senha. E posso também definir que na primeira vez que essa pessoa logar, ela altere a senha. Eu posso fazer isso também. Eu vou, no meu caso, deixar tudo desmarcado. E lá embaixo, nós temos uma informação interessante que é referente ao database padrão, database default. Veja
que ele traz por padrão a master, mas eu não quero que ele acesse banco de sistema. Eu quero então dizer o login QI, o seu banco padrão, vai ser o banco do qual você terá acesso, que é a aula QI. Então quando você logar, já cai direto no banco que eu definir aqui. A linguagem padrão, posso deixar como default, vai usar o da instalação, ou eu posso vir aqui e forçar, por exemplo, quero que seja português. Mas vamos deixar na default. Aqui à esquerda, nessa aba Server Roles, são roles, papéis, né, de servidores. Nós não vamos definir nenhuma, vamos deixar aqui o public, porque se eu marcar qualquer uma dessas roles, significa que eu estou dando um poder a mais para o meu login, e eu não quero fazer isso. Bom, aqui em mapeamento de usuário, aí sim é muito importante prestar atenção, porque é aqui que nós vamos, ao criar o login, que nós demos um nome chamado de QI, que nós vamos associar ele a um determinado banco ou bancos, né? Pode fazer um login associado a mais bancos de dados. Eu não quero que este login que nós estamos definindo agora acesse, por exemplo, os bancos de sistema, temp, master, nada disso. Eu quero que ele esteja apenas acesso no database chamado aula QI. Ele já define um usuário, que é o mesmo nome do login. Eu gosto de manter, por questão de organização, fica mais fácil. Mas se você quiser alterar, você pode vir aqui e digitar qualquer nome. E definir um esquema default. Neste caso, vou colocar aqui como DBO. Se você tem um esquema que seja diferente do padrão, que é o DBO, você pode clicar nos 3 pontinhos, vir aqui em procurar e localizar o esquema que, por acaso, vocês venham a trabalhar dentro da sua empresa. Você pode dar um OK, né, navegando até voltar para a tela. Eu vou cancelar, vou deixar o DBO e deixar ele acesso apenas a este database. Importante atentar aqui que o clique que nós estamos dando aqui, pode ver que está selecionado aula QI e reflete aqui embaixo, onde nós vamos definir o perfil, os acessos, as permissões dentro daquele banco que chama-se aula QI. Se eu mudar aqui, perceba que aqui embaixo ele também muda. Eu cliquei em Master lá em cima, ele muda para o Master aqui embaixo. Vamos voltar aqui, clicar no aula QI, refletiu aqui embaixo, e agora nós vamos dar permissão. Os mais utilizados são DB Data Reader, que significa um acesso de leitura, ou seja, o usuário, né, que no caso nós demos o mesmo nome do login, chamado QI, terá acesso apenas de leitura, ele vai poder fazer select na base de dados. Por enquanto, se eu deixasse assim, ele não poderia fazer update, não poderia fazer delete, nem insert, e nem comandos de definição, tipo create table, alter table, create index, e assim sucessivamente. Mas eu quero dar uma permissão, além de select, de DML completo, ou seja, ele poder gravar no banco. Então eu marco esta role chamada DB Data Writer. Veja que ele está ficando marcado aqui. Nós então temos leitura, select, e temos Data Writer, que é permissão de update, delete, insert. Até agora ele não pode fazer DDL, ele ainda não pode fazer um create table, né, um alter table, nada disso. Create procedure, create view, também não. Então, para fazer esse tipo de comando, eu devo marcar esta role chamada db ddl admin. A partir de agora, eu tenho acesso de DML completo e de DDL também podendo ser executado através do usuário QI neste banco chamado aula QI. Se por acaso eu quisesse definir que este usuário fosse um owner, um dono do banco aula QI, eu iria marcar esta opção DB owner. Mas não é o caso, eu vou desmarcar para este exemplo. Eu vou deixar apenas leitura escrita, ou seja, DML completo e DDL, ok? Aqui na esquerda, nessa aba status, é interessante observar que eu poderia criar um login por acaso desabilitado.
eu quero criar o login e não quero que as pessoas ainda acessem através desse login, eu já crio ele desabilitado. Por padrão ele vem habilitado, ok? Bom, até aqui fiz todos os passos para a criação do login já associando ao usuário. Mas lembre-se, eu já expliquei em outros vídeos, eu não vou clicar em botão de OK, porque durante o processo de geração, de criação, esses botões ficam em modo read-only e se travar eu fico com essa janela aqui travada e fica difícil de eu fechar ela. Então eu gosto, até para ver o comando, entender o que está acontecendo, venho aqui no botão script na setinha, peço para gerar o script numa nova janela. Ele faz isso, aqui ele mostra que o script foi gerado com sucesso. Em vez de dar um OK, não clique em OK, porque se você clicar OK ele vai criar o usuário através do que está aqui configurado na tela. Eu vou clicar no botão cancelar. E aqui estão todos os comandos. Olha que interessante. Ele tem um create login, o nome que nós definimos. Aqui eu chamo uma atenção, quando eu peço para gerar o script ele gera com a senha. Então cuidado se você está com um usuário no seu lado ou outras pessoas, pois isso aqui se torna-se legível. Então tem que cuidar com essa parte ética, de segurança também. O banco padrão, que ele vai ter acesso. E o que eu gosto de chamar a atenção aqui também é, você cria o login aqui em cima e aqui embaixo ele cria um usuário de mesmo nome, porque nós definimos assim, para o login que foi criado logo acima. Então já associei um usuário com aquele login que foi definido. E observe que ele já adiciona aqui o membro que é o usuário QI, usuário do banco, aos perfis de leitura, de escrita, que é o DML, né, DML completo, e o DDL. Então tem tudo aqui o que a gente precisa. Para selecionar todos os comandos de uma vez só, Ctrl A, ele seleciona e você pode pressionar F5 para execução ou clicar no botão Execute para executar. Eu vou clicar no botão, executou. Aqui embaixo tem a barra de status, dizendo se foi com sucesso ou não. E na janela de mensagem também é um feedback do que está acontecendo. Aqui o comando foi executado com sucesso. Se tivesse dado algum erro, iria aparecer em vermelho, alertando, né? Orientando você o que aconteceu de errado. Como eu faço a conferência desse login? Eu venho aqui no Security externo, na pasta Logins, exploro esse meu login. Se ele não estiver aparecendo, lembre-se de clicar com a direita e dar um refresh, atualizar. E vai ter aqui o login de nome que você acabou de criar, que foi o QI. Então temos o login. Pois bem, além do login, nós criamos um usuário, veja aqui, que foi associado a este login. Então, como é que eu verifico? Eu vou explorar o banco de dados aula QI, vou no Security de dentro do banco, vou na pasta Users, usuários, e observo que está ali o meu usuário QI. Então veja, este é o usuário, e mais abaixo, os logins, eu tenho, coincidentemente, para facilitar, de mesmo nome, login e usuário, já associados. Aqui eu posso fazer um pouco mais. Eu posso aqui, dentro do banco, né, nos usuários, clicar com a direita no meu usuário que eu acabei de criar, e em propriedades, e observar na aba geral que eu tenho um usuário de nome QI, vinculado ao login QI, usando o meu esquema padrão DBO. E aqui ele mostra o tipo, SQL com login, né? Um usuário com login. Ok? Vamos cancelar. Se eu quisesse também verificar aqui em Membership, ou seja, do que ele faz parte, as roles que ele faz parte como membro, eu tenho Reader, Write, leitura e escrita, e DDL, foi aquilo que nós definimos, certo? Vou cancelar, não quero fazer alteração nenhuma, só estava fazendo conferência. Se eu for agora com a direita em propriedade no login, aqui só que no nome, QI com a direita, propriedade, eu vou observar tudo aquilo, é uma tela bem parecida com a da criação, onde eu tenho aqui embaixo o banco padrão que ele acessa. Olha a linguagem default, eu deixei default veio arábico, né? Durante a instalação isso não foi setado corretamente. Então eu vou alterar, eu posso alterar por aqui, português Brasil.
Novamente, peço para gerar o comando através do script aqui para uma nova janela. Eu vou cancelar, só para nós visualizarmos, está aqui o comando. Alter login, ele está alterando o login QI, né? Botando o banco padrão para a aula QI, já estava, não tem problema ele repetir, só que ele está mudando a linguagem. Se eu der um Ctrl A para selecionar tudo e mandar executar, está aqui feito com sucesso. Vamos voltar aqui no QI, no login com a direita, propriedades. Observe a tela que abriu, que a linguagem padrão consta agora como Português Brasil. Eu vou cancelar, não vou fazer mais nenhuma alteração. É isso, acabamos de criar então um login de nome QI, associado a um determinado usuário de nome QI. Vimos como olhar as propriedades, fazer alterações se necessário e chamo novamente a atenção dessa importância de você criar um login associando ao usuário para não ficar órfão, um login sem ter o usuário lá correspondente. E também tem que cuidar, às vezes aparece em bancos de dados um usuário que por alguma razão o login foi depois excluído. Então, através da propriedade do usuário, você consegue saber se aquele usuário tem ou não um login associado. Ficamos por aqui e se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário, faça logo abaixo do vídeo, no campo comentário, e eu responderei em breve. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.